Irmãos, estamos de volta, né? Então, eu queria pedir para cada um de vocês que está nos assistindo que venham abrir a sua Bíblia no capítulo 2 da carta de Tiago, do verso 14 ao 26. Tiago, mais uma vez, Tiago, no capítulo 2, do verso 14 ao 26. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 26. Então, leiamos o texto, o que é que a palavra de Deus nos fala, né? Nesses versos, sendo inspirado pelo Espírito Santo. E Tiago, irmão de Jesus, veio a escrever essa mensagem para a Igreja de Cristo. Leiamos o verso 14 do capítulo 2, verso 14 ao 26. O que é que o texto nos fala? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras. Mostre a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos falar, Pai, cada vez mais através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, não venha ser só penetrada nos nossos ouvidos, mas que ela venha ser penetrada nos nossos corações, Pai. Para que nós venhamos a ter mudança, Pai. A gerar, Pai, obras pela Tua fé. E a primeira obra que é gerada em nossa vida, Pai, é a obra do Espírito Santo. É a obra que o Espírito Santo nos transforma em uma nova criatura. E assim por seguinte, nós venhamos a gerar obras de caridade, obras de amor ao próximo. Assim é o projeto de Deus, que nós venhamos a ser salvos para andar e praticar as boas obras. Em nome de Jesus, é assim que te oramos e te agradecemos. Amém. Sabemos, meus irmãos, ao estudarmos essa carta, que o apóstolo Tiago ele escreve para os cristãos judeus que estavam dispersos da região da Palestina. Ou seja, eram cristãos que estavam morando fora de Israel, nas comunidades que estavam sob a autoridade do Império Romano, né? Esses irmãos, eles foram dispersos pela própria perseguição pelos próprios judeus, aqueles judeus que viviam sobre as obras da lei, aqueles judeus religiosos perseguiam os cristãos, né? E assim eles saíram da sua terra, né? Da terra de Israel, e ficaram dispersos.
E Tiago, que não é o apóstolo, que é Tiago, irmão de Jesus, que mais tarde ele veio a se converter, né, após a ressurreição de Cristo, porque sabemos que muitos irmãos, alguns irmãos Jesus tinham, né? E esses irmãos de Jesus só vieram a se converter depois da ressurreição de Cristo, porque eles mesmos, a sua fé ainda não tinha sido uma fé justificada antes de Jesus ressurgir, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Aqueles irmãos ali ainda não acreditavam que Jesus era o Messias, era o Cristo. Ou seja, após a morte e a ressurreição de Cristo, onde se completou toda a obra de Deus através de Jesus, mediante ao Espírito Santo, né? Eles vieram a crer que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo os perdoava pela fé. Então, assim, esse irmão de Jesus, Tiago, mais tarde ele vinha a ser um dos principais líderes do cristianismo. Ele, juntamente com Pedro e João, ele era um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. E Paulo deixa isso bem claro no livro de Atos. Paulo deixa bem claro que Tiago ali era um dos principais líderes da igreja cristã, né? E assim, Tiago ele tem dois objetivos escrevendo essa carta para os cristãos, para esses cristãos que estavam dispersos. Qual era o primeiro objetivo dessa carta? Era para mostrar aos cristãos judeus que eles tinham que perseverar por meio da fé, que a fé, que ela era capacitadora. Aquela perseguição pelos judeus capacitava-os a ser uma nova criatura. Aquela perseguição, ela era um tipo de perseguição pedagógica que ensinava a eles e que capacitava eles. E também o segundo objetivo de Tiago, ao escrever essa carta, essa epístola para esses irmãos, é para que eles venham a entender o real sentido da fé. Que a fé sem obras é morta. Que a fé sem obras, ela é incapaz de ser uma fé verdadeira. E que uma verdadeira fé em Jesus Cristo, a fé que Jesus nos salvou, nos perdoou e nos transformou, essa fé, ela vem trazer as boas obras. É esse o sentido que Tiago estaria escrevendo essa carta aos cristãos. Porque alguns desses cristãos tinham entendido errado o sentido da fé. Eles achavam que somente pela fé eles eram salvos. Uma fé que não gerava frutos. E Tiago vai confrontar a sua igreja a entender o verdadeiro sentido da fé, né? Então, meus amados irmãos, o texto da nossa mensagem hoje é a fé. Fé sem obras é morta. É esse o sentido que o texto vai nos falar, né? E vai nos alertar sobre essa fé sem sentido, essa fé que é morta. Então, meus amados irmãos, vejamos em 4 argumentos a fé que gera obras. A fé que gera obras. Não a fé morta, mas em 4 argumentos a fé que gera obras. O primeiro argumento que Tiago usa é uma fé evidenciada por ações, né? Estaria aqui descrito no verso 14. O que é que Tiago fala aqui no verso 14? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Sabemos que todo o ensino do Novo Testamento, todas as cartas de Paulo, nos fala que a fé, ela é o motivo da nossa salvação, que nós somos justificados somente pela fé. Paulo descreve isso, sem as obras da lei, mas Paulo estaria ali falando em um contexto diferente. Paulo estava falando para aqueles judeus no livro de Gálatas, para aqueles judeus no livro de Romanos, que as obras da lei não os salvavam. Ou seja, aqueles judeus, eles não criam no Messias que haveriam de vir, muitos deles, muitos creram,
Mas muitos achavam que praticando a liturgia das obras da lei, por si só eles seriam salvos. Por aqueles segmentos, pelas liturgias, aquele sacrifício. E não era isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando que eles tinham que ter primeiramente uma fé em Jesus Cristo, uma fé salvífica. E essa fé ia transformá-los e torná-los em uma nova criatura. Em João 3,16 fala bem sobre essa fé. O que é que o texto fala em João 3,16? Deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Esse é o primeiro sentido da fé. Primeiro nós temos que crer. E o Espírito Santo vem e nos torna uma nova criatura. E assim vamos andar e praticar em boas obras. É isso que Paulo fala, mas aqueles irmãos não estavam entendendo. E aqui nesse verso, Tiago faz uma pergunta aos cristãos. Ou seja, será que essa fé que eles estavam professando, que eles estavam defendendo, que eles estavam declarando em Jesus, né? Essa declaração de fé, ela não era acompanhada por atitudes e ações. Essa era uma fé verdadeiramente declaratória, mas não era uma fé transformadora. Era isso que Tiago estava confrontando aqueles irmãos. Era isso que Tiago estava aplicando essa palavra para aquela igreja. E assim acontece nos nossos dias. Nós estamos no meio a um evangelho místico, um evangelho que muitos acham que são salvos por estarem cumprindo uma situação litúrgica, por ele estar cumprindo um cotidiano de ir para a igreja, de participar dos cultos, de professar a fé em Cristo, de falar de Deus. Mas quando você vai ver as evidências de uma pessoa dessa, muitas vezes, não tem nada a ver com o que aquilo nos ensinou. Não tem nada a ver com aquilo que Cristo nos ensinou. Que Cristo falou que nós venhamos a ser luz e sal nessa terra, para que as nossas obras venham a glorificar o Pai. Nós temos que imprimir o caráter de Cristo em nossas vidas. É isso que o texto nos fala. É isso que o texto nos assegura. E esse tipo de declaração é meramente vaga. Tiago está combatendo aqui não é a fé em si, o que Tiago está combatendo nesse texto, mas é uma falsa profissão de fé, é uma falsa declaração. Ele está combatendo aqui essas situações que os cristãos não tinham entendido o verdadeiro sentido da fé. E Tiago aqui faz outra pergunta dessa forma. E qual proveito de alguém dizer que tem fé? Ele vai falar aqui no verso 14. Será que essa fé pode salvá-lo? Será que essa fé tem algum proveito? A resposta é não, meus queridos. É uma pergunta retórica que Tiago faz. Uma auto-pergunta, uma pergunta que ele fala já respondendo. E tem muitas perguntas e muitas evidências que o Espírito Santo fala da nossa vida aos nossos corações. E nós temos que nos analisar e pensar, será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou? Que o Senhor mandou nós fazermos? Que o Senhor vem falando pela pregação do Evangelho, pela Escritura, pela Palavra? Será que nós estamos nesse cotidiano, fazendo a vontade do Pai, glorificando ao Senhor com as nossas obras? As nossas obras não é para a gente estar competindo ou se envaidecendo, mas as nossas obras é para testificar a nossa fé, é evidenciar a nossa fé, glorificar o Pai. Não é para glorificar a nossa vida, não é para glorificar o Pai que está no céu. E agora eu pergunto a vocês, qual o proveito muitas vezes de nós irmos à igreja e dizer que temos fé, que somos batizados, cumprindo toda essa liturgia? Qual o proveito?
se nós não ajudarmos ao próximo, se nós não tivermos uma transformação no nosso caráter, uma vida de santidade, uma vida de amor, qual o proveito de nós defendermos essa fé e ver um irmão que está padecendo, passando necessidade, passando por alguma situação adversa, precisando de um alimento, de umas vestes, precisando de um dinheiro para comprar um remédio, e nós não venhamos a tirar, botar a mão no bolso e ajudá-los? Qual o proveito da nossa fé? Nós somos igreja, meus irmãos, e a igreja em Atos dos Apóstolos, nós sabemos que é uma igreja que impactou o mundo. Era uma igreja que ela se ajudava, é uma igreja que ninguém tinha suas situações diferentes de um dos outros, mas era uma igreja que se ajudava, tinha amor ao próximo. A renda deles era em prol de si, em prol de todos ali que estavam naquela ocasião. E aquela igreja nos impactou e é um exemplo para que nós venhamos a viver hoje. E esse texto aqui está nos assegurando que a fé sem obras, ela é morta. Sendo que você não tiver atitudes que mostram a sua fé que é verdadeira, como é que a sua fé vai ser testificada? Será que a fé que você diz que tem pode realmente salvar você? E aqui Tiago responde mais uma pergunta retórica. Ele pergunta: será que essa fé pode salvá-lo? Essa fé que muitas vezes um indivíduo, um ser humano, defende, até briga, né? Compete, falando que a fé dele é maior que a do outro, muitas vezes discutindo. Será que essa fé, só com eloquência, só com palavras, pode salvá-lo? A resposta é não. A resposta é retórica. É uma resposta, é uma pergunta já com resposta. E nesse verso, aprendemos que sem ações essa fé é inútil, é inoperante, é incompleta, pois somos feituras de Deus para as boas obras em Cristo Jesus. E as obras evidenciam a nossa fé. As nossas obras apontam para a nossa fé. A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 13, do verso 48, que Deus nos destinou a crer, né? Primeiramente nós cremos, primeiramente nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e por seguinte vem a transformação no nosso caráter e vem as ações do Espírito Santo. Somos feituras de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. A salvação ela é completa, meus irmãos. A salvação ela não é completa. Ela nos deixa semelhante a Cristo. Quem podemos conhecer? Quem fez maior obra que Jesus Cristo aqui nessa terra? Ninguém, meus amados irmãos. O maior exemplo é Ele. Um exemplo de amor, um exemplo de piedade, um exemplo de amor ao próximo, um exemplo de santidade. Todo atributo para um cristão está descrito na vida de Jesus Cristo aqui na terra. E esse é o foco para nossas vidas. Esse é o sentido para a nossa fé. E o segundo argumento que Tiago usa aqui está no verso 15 ao 17. Qual o segundo argumento? É a fé que nos salva e que gera boas obras ao próximo. E Tiago vem batendo, Tiago vem reforçando o que é uma fé sem obras e o que é uma fé com obras. Ele mais uma vez fala, no verso 15 ao 17, leiamos mais uma vez: se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, trata-se de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso, meus amados? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse é o sentido.
Tiago aqui usa essa situação que já acontecia naquela época. Ou seja, existiam irmãos que estavam padecendo, passando necessidades, precisando de roupas e de alimentos no dia a dia. E existe hoje também em nosso meio. E essa palavra foram para eles, e essa palavra está penetrando aos nossos corações. Essa palavra está nos confrontando. Qual o sentido da fé? E o texto aqui nos fala que se encontrarmos um irmão ou uma irmã passando por necessidades, e nós venhamos a presenciar isso, e não ajudá-la, e não se solidarizar por essa pessoa, você tem uma fé morta. Uma fé que não produz nenhum resultado. Ou seja, se nós venhamos a presenciar uma situação de um irmão padecendo, passando por dificuldades, e se nós só falarmos palavras de motivação, palavras que Deus vai abençoar, palavras que Deus vai cuidar, e se nós não agirmos, literalmente metendo a mão no bolso, em vão a nossa fé, meus amados irmãos. Podemos nos analisar aqui sempre, independente da nossa situação financeira. Sempre nós temos algo para ajudar algum irmão, literalmente. Já que nós não temos uma situação financeira para ajudá-lo, nós podemos se esforçar, pedir ajuda aos outros irmãos. Nós podemos fazer o quê? Olhar o nosso guarda-roupa, olhar a nossa casa se tem alguma roupa, se tem algum objeto para ajudar aquele irmão. Nós temos que agir, irmão. Isso é a igreja. Principalmente numa situação que hoje o país está passando. Sabemos que a economia do país está impactada devido a essa pandemia, devido a essa situação que está no cenário do nosso país. O desemprego já duplicou. Nós tínhamos 14 milhões de desempregados, hoje já são 30 milhões de desempregados. E dentre esses desempregados, tem vários irmãos que estão nesse meio. Por isso é importante cada um de nós ajudá-los, cada um de nós ter ações e perguntá-los se eles estão precisando de alguma coisa. E agindo, não só esperar eles falar, mas agir. Nós temos um ministério na nossa igreja que doa cestas básicas. A irmã Kátia está à frente desse ministério. Então é importante cada um de nós procurá-la e ajudá-la, para assim ela ajudar a igreja. É importante nós estarmos unidos nessa situação, nessa ocasião, a qual o país está passando por uma assolação, não só na parte da saúde pública, não só na parte da saúde, na saúde das pessoas, mas na parte da economia, na parte financeira dos nossos irmãos. E não só dos nossos irmãos, mas do próximo. E o sentido é ajudar os irmãos da fé e também ao próximo, independente de raça, de cor, de religião. Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que se mostrar como Cristo perante essa situação. Esse é o sentido da verdadeira fé. E Tiago deixa bem claro aqui. Tiago assegura, Tiago nos fala. E no verso 16, Tiago faz mais uma pergunta retórica: qual o proveito, né? Como eu tenho falado, se não ajudarmos esse irmão. O texto nos fala poderosamente, meus amados irmãos. Não adianta apenas falar palavras piedosas, consolo para aquele que necessita. Temos que agirmos, temos que professar uma fé verdadeira, com ações e práticas. E no verso 17, Tiago é bem claro em afirmar que a fé sem obras é morta. O que é que o verso não fala, 17? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Se nós não agirmos conforme Cristo nos ensinou, a nossa fé está morta, meus amados irmãos. A nossa fé é em vão. A nossa fé é como um corpo no sepulcro, não serve para nada. É como um corpo sem vida. É como um corpo sem fôlego. A fé sem obras é tão morta e tão vazia e tão sem fundamento
como esse tipo de declarações. É isso que Tiago está falando. Que as nossas ações não tem que ser em palavras, mas tem que ser em situações, literalmente, em prática. Em nome de Jesus, que a gente venhamos a entender esse sentido a qual o texto vem nos falando e que esse texto venha penetrar os nossos corações. E o terceiro argumento aqui que Tiago usa está no verso 18. Qual é o argumento que ele usa? Que a fé, ela gera ações e boas obras. Então leiamos o verso 18, o que é que esse verso nos fala? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Ou seja, Tiago, mais uma vez, ele usa um autodiálogo. Ele usa uma pergunta e uma resposta, a qual ele está respondendo para a igreja, a qual ele está fazendo para a igreja, ele está respondendo ao mesmo tempo. E o verso nos mostra que é possível alguém que tem fé andar através de ações e obras. É isso que ele nos assegura. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que adquire, ou pelas emoções que demonstra, mas pela vida que vive. Não é assim que nós conhecemos um cristão? Não é assim que nós vemos a evidência de um cristão? Não é pela vida que ele vive? Não é pela vida que ele demonstra ser perante aos seus familiares, perante a sua esposa, ao seu esposo, no seu trabalho, na faculdade? Não é assim as obras do cristão que testificam a sua fé? Não é esse exemplo que demonstra que a fé dele é verdadeira? São as atitudes, a forma como você se relaciona com o próximo, como você se relaciona com a sua esposa. É isso que testifica que a sua fé é única, que a sua fé é verdadeira. E a sua fé, ela vai ser mostrada diante dos homens, como fala em Mateus, para testificar ao Pai que está no céu. As nossas obras, elas têm que ser mostradas mais uma vez. Não por vaidade, não por competição, mas para evidenciar Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor em nossas vidas. Que podemos ter ações em palavras e prática de ações. Que podemos evidenciar uma vida santa e irrepreensível. Uma vida diante de Deus. Para que as nossas obras venham também ser beneficiadas para o próximo. Porque assim como as nossas obras é mostrada, o Evangelho é pregado em nossas vidas. O Evangelho é testificado. Mas a pior coisa que acontece na vida de um cristão é o falso testemunho. É quando ele é apontado pelos ímpios. Olha ali o crente fazendo isso e aquilo. Olha ali o crente mentindo. Olha ali o crente no meio da molecagem com os ímpios. Olha ali o crente tratando mal o outro. Olha ali o crente dando em cima da mulher dos outros. Olha ali o crente falando mal dos outros. Isso é a pior coisa, meus amados irmãos, que possam testificar a fé de uma pessoa. Ela vai testificar para o mal. Ela vai glorificar não a Deus, mas vai glorificar o próprio diabo na vida dela. E assim, como é que o Evangelho vai ser alcançado? Como é que as pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho através das nossas vidas, se nós não venhamos a dar testemunho pela nossa fé? E é isso o sentido da palavra aqui. Não se trata aqui de fazer uma competição, como eu tenho falado, ou de mostrar a nossa fé. Eu tenho maior fé do que tu. Eu sou santo, eu sou irrepreensível. Não é isso. Não é isso. O sentido não é esse. E o quarto argumento que Tiago usa está no verso 21 ao verso 23. É a fé que nos salva e uma fé que nos dá exemplo. Ou seja,
Tiago ele vai falar da fé salvífica de Abraão e de Raabe. Duas pessoas que deram exemplo de fé, que a fé de cada um deles foram consumados diante das ações. Então o texto vai nos falar aqui, verso 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Tiago interpreta esse texto aqui se referindo ao ato de obediência de Abraão, que creu em Deus. Esse ato está descrito lá em Gênesis, no verso 12 do capítulo 15, e que essa fé que ele teve o levou a obedecer. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, ele obedeceu, ele foi peregrinando, andando. Pela fé ele andava. Lá fala, lá no capítulo 4 de Romanos, Abraão andava peregrinando pelas terras e glorificando a Deus. Então ele obedeceu a Deus, e quando Deus pediu para Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, e assim ele obedeceu. E assim ele levou Isaque para o Monte Hebron para sacrificá-lo, aquele filho amado. E Deus estava testificando a fé de Abraão. E quando Abraão levou seu filho e amarrou ele no altar, e quando ele foi imolar o próprio Isaque, Deus apareceu para Abraão e falou para Abraão que bastava, que a fé dele já tinha sido consumada. Ou seja, a fé de Abraão foi testificada naquele episódio. E Abraão veio a ser o pai da fé, o pai das nações. Mas é um pai que de Abraão viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Esse é o sentido que as bênçãos sobre todas as famílias vinham de Abraão. É pela vida de Cristo que vinha da sua descendência para salvar as famílias do mundo, para salvar o mundo do pecado. Mas para ser salvo, meus amados irmãos, você que não creu em Jesus Cristo ainda, você que está nos assistindo, para ser salvo, primeiramente você tem que verdadeiramente crer em Cristo como seu único Senhor e Salvador. E essa crença ela tem que gerar um arrependimento das suas más obras. Você tem que entender que você é um pecador, que todo dia você transgride a lei de Deus. E que só Jesus vai justificar esses pecados e vai lhe tornar uma nova criatura. Em nome de Jesus. As obras, meus irmãos, aqui no sentido desse texto, não são apenas caridade, ajudar o próximo. O conceito de obras aqui vai além de caridades. São atos de obediência, como Abraão fez, resultante da fé em Deus. Se você crê em Deus, crê que Ele lhe amou primeiro, crê que Ele deu seu único filho e que Ele perdoou seus pecados, naturalmente você o obedece e faz com que Ele deseja. Você vive de acordo com a palavra de Deus, como Deus quer. Você vai viver segundo as Escrituras Sagradas, segundo aquilo que Deus deixou escrito para a nossa obediência. Vejam aqui nesse contexto que as obras significam fazer e obedecer à vontade de Deus, sacrificando as suas vontades. Ou seja, a vontade de Abraão, naturalmente, era o quê? Não sacrificar o filho dele. Quem é o pai que vai querer sacrificar um filho? Né? Não existe. Só se ele estiver muito endemoniado, só se for um filho do diabo. Mas nós que somos crentes, nós que somos íntegros, nós que entendemos
a ética e a moral de Deus. Jamais a gente vai querer sacrificar o próximo ou até mesmo o filho nosso, nunca, jamais. Mas a vontade natural de Abraão era não sacrificá-lo, assim como nós também. Mas ele creu em Deus, ele creu nas suas promessas. Quando ele sobe, se você entender o verso, ele fala que voltaria, né? Lá em Gênesis. Então ele creu que Deus ia livrar de alguma maneira. E aquilo ali foi lhe atribuído como justiça. Porque ele teve mudança, ele foi obediente. E o verso 24 vai nos falar assim: vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Meus irmãos, a gente tem que entender esse texto aqui para que nós não venhamos a entender que o que salva é as obras. Não é isso que o texto está querendo dizer. Entendam, leiam mais uma vez. Vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, não somente pela fé. Aqui é importante entendermos uma coisa, para não jogarmos o que o apóstolo Paulo falou e o que Tiago falou, jogarmos um contra o outro. Não é isso. Achando que eles estavam se contradizendo no conceito de fé. Nós temos que entender, como eu tenho falado, o contexto a qual Paulo estava falando da fé. Paulo diz em suas cartas que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras. E já Tiago fala que o homem é justificado por obras, não somente por fé. Entendemos que Paulo estava falando para aqueles judeus que estavam querendo ser justificados só pelas obras da lei. Então, Paulo, vocês têm que ser fé, somente pela fé. A fé vai gerar obras. Não adianta a gente ir primeiro para obras, não é isso. A gente temos que ir primeiro para a fé. Mas nós só vamos por meio do Espírito Santo. E essa fé ela vai gerar obras em nossas vidas. É isso que Tiago está falando. E é isso que Paulo falou também. Mas os dois sentidos, né? Como Tiago estava falando para aqueles irmãos que queriam só ser justificados pela fé, sem praticar as boas obras, e Tiago confronta também aqueles irmãos. Então, ambos estão conectados numa só coisa, num só sentido. Paulo fala que a fé gerava obras e que não eram obras que geravam fé, e Tiago fala que as obras testificam a fé. É o mesmo sentido, para que nós não venhamos a entender uma fé baseada só em obras, como os católicos, como os espíritas agem. Agem que ajudar o próximo, eles são salvos. Não, eles são salvos se eles se arrependerem e crerem em Jesus Cristo verdadeiramente. E assim, naturalmente, as obras vão ser testificadas e as obras vão agir na vida de cada um. É isso que Paulo e Tiago estão falando. Venhamos a entender. E mais uma vez, Paulo assegura, né, que o homem só poderia ser justificado pela fé no Messias, sem as obras da lei. Já Tiago fala no outro contexto. Ele fala para os cristãos que estavam dispersos e eles entenderiam aquela fé erroneamente, que só pelo fato deles crerem, eles estariam salvos. Não era isso que Tiago estava querendo falar. E era isso que Tiago estava querendo falar, que a fé deles teriam que gerar obras. E Tiago confronta essa igreja que somente pela fé não é suficiente. A igreja precisa de obras que demonstram a sua fé verdadeira. Ou seja, para fazer essa conexão de Tiago e Paulo, para entendermos que ele está falando a mesma coisa, a carta de Paulo aos Efésios vai falar bem claro sobre isso. Vai deixar claro no capítulo 2, do verso 8 ao 10. O que é que Paulo fala? Que somos salvos pela graça mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas o que? Aí ele confirma aqui: mas somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, Paulo está falando aquilo que Tiago está falando, que somos salvos para andar em boas obras. E Tiago, nesse contexto, usa mais um exemplo do Antigo Testamento, e alguém que creu e agiu com obras. Quem foi esse exemplo? Está descrito aqui no verso 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho?
Ou seja, a fé de Raabe não foi provada pela ação dela ajudando os espias que foram ali espiar o exército do rei de Jericó, saber se a cidade estava apta, estava ali apta para ser invadida pelo povo de Deus, por Josué, por Caleb e pelo exército de Deus. E o que foi que ela fez, Raabe? Ela os protegeu, não foi isso? Ela escondeu os espias e aquilo ali foi atribuído como justiça para a fé de Raabe, porque antes dela esconder os emissários, antes dela protegê-los do rei de Jericó, antes eles falavam para ela que eles eram servos de Deus, e assim ela creu, porque elas sabiam da história de Deus. Ela sabia dos feitos e das maravilhas do único Deus, porque alguém já tinha falado para ela. E assim ela creu no único Deus, no único Salvador. Usando o exemplo dessa prostituta da Raabe, ela era uma cananita que morava em Jericó, né? Ela era uma mulher gentia que morava fora da cidade, fora daquele contexto a qual estavam os hebreus, a qual estava o povo de Israel. E ela arriscou a sua própria vida, protegendo do rei de Jericó. E aquilo ali foi atribuído como justiça para a vida de Raabe. Porque primeiro ela creu antes. Percebe-se que ela creu que aquele pessoal, que aqueles espias eram servos de Deus. E ela sabia que existia um Deus, um único Senhor. A palavra de Deus fala lá em Romanos que pela natureza Deus se revela ao homem. Se você olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para o verde, olhar para os pastos, olhar para as maravilhas da nossa natureza, Deus se revela a você. Independente de alguém pregar a mensagem do Evangelho para você. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 2, que todos são indesculpáveis. Que conhecendo a Deus, não glorificaram a Deus. Mas essa mulher aqui, ela foi diferente. Ela escutou pouco de Deus, mas foi o suficiente para ela crer e para ela agir. E que esse exemplo de Raabe seja presente em nossas vidas. Porque ela era uma prostituta, ela era uma mulher pecadora, mas ela foi transformada pela fé. E ela agiu com essa fé. E da descendência dela veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela está citada como uma mulher de fé. Louvado seja Deus. E no verso 26, o que é que o texto aqui nos fala? Contextualizando as situações de uma falsa fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui o texto nos assegura que assim como o corpo não vive sem o espírito, sendo um corpo sem fôlego, sem vida, assim também a fé não vive sem as obras. Deus nos salvou mediante a fé, para que essa fé gerasse obras. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro sentido da fé. E concluindo, meus amados irmãos, é importante entendermos que essa mensagem é extremamente necessária para os evangélicos hoje. Pois muitas vezes nós cristãos esquecemos que a graça e a fé andam junto com as obras. Elas andam junto com o nosso comportamento e com as nossas ações e com a nossa maneira de viver. A graça nos salvou mediante a fé, nos livrou do pecado e nos capacita a praticar boas obras. Não é a religiosidade, não é a rotina litúrgica, não é a mudança de rotina. Eu estava na igreja católica, eu estou indo para a igreja evangélica. Não é isso que vai nos salvar, mas sim uma fé transformadora. Uma fé que nos transforma em uma nova criatura.
uma fé que nos deixa como verdadeiro discípulo de Cristo, com ações que glorificam ao Pai que está no céu. Então, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês. E essa pergunta ela é aplicada primeiramente ao meu coração. Se Deus chegasse para você e lhe perguntasse como está a sua fé, ela tem ações, ela tem boas obras? Aí Deus perguntaria mais uma vez: pois me mostre, o que você falaria para Deus? Não precisa você me responder, só para você refletir sobre essa pergunta. Então, que Deus nos ajude a entender o real motivo da nossa salvação, agindo com boas obras que glorifique ao Pai que está no céu. Louvado seja Deus.